8h45, 8h45, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, aqui no AM 850, também através da internet, através do Facebook. Deixa eu passar aqui para o Francisco, Matheus, desculpa, para passar os recados aí antes da entrevista que a gente tem com a Bruna Pereira e a Daniela Lang, que fazem parte da comissão que está organizando a eleição do Conselho Tutelar, que acontece agora no próximo mês, e é o momento de esclarecer algumas dúvidas aí relacionadas a quem pode participar dessa eleição, ou quem pode sair para votar, como os locais de votação, qual é a regra disso tudo. Daqui a pouco as duas vão conversar com a gente, já estão aí no ar com a gente, a Bruna e também a Daniela. Tem mensagem, Francisco? Vamos lá então, algumas aqui. A senhora Lúcia com a gente: que a paz seja seu objetivo, que o amor seja seu caminho, que a sabedoria guie seus passos e Deus te ilumine sempre. Bom dia para a senhora Dona Lúcia, obrigado pela companhia. O seu Carlos Zirque também desejando para todos nós uma excelente manhã. O pessoal fazendo uma utilidade aqui, e a senhora Cláudia Félix informando que está sem luz lá no quarteirão da Stoltenberg. O pessoal está fazendo essa observação. Um abraço, obrigado. Bom dia também para o ouvinte, a Nilce Bononomi, né? Também com rádio ligado conosco aqui na nossa manhã de quarta-feira, obrigado. Também ao padre Jacó Arker, lá do Amapá, também está nos ouvindo, né? Deus os abençoe, um bom trabalho, obrigado, padre Jacó, para você uma excelente manhã também. O Wilson Hag, lá do Guarani, bom dia, né? Uma excelente manhã, obrigado aí. A Renata também, lá do Cedro Grande, né? Bom dia, meninos. Comece o dia alimentando o seu coração com aquilo que te faz bem, que é o amor, justamente, né? Um abraço, bom dia. A senhora Ilma Comper Imoff, lá do São Pedro, também sempre com rádio ligado. A querida amiga ouvinte, a Marilene, também com a gente. Ninguém faz cadeado sem chaves. Do mesmo modo, Deus não dá problemas sem soluções, né? Bom dia, Marilene Pereira. Um abraço para você, querida. Obrigado aí pela companhia. Também mandando um alô aqui para mais amigos participando, a Simone Teixeira. E nós havíamos comentado nessa questão do hospital. Ela diz, né, que dia desses ela teve que ir no hospital visitar a tia dela e que não encontrou lugar para estacionar o seu veículo. Ela diz que teve que deixar o veículo estacionado lá nas proximidades da Rua Nova Trento, foi onde ela encontrou um lugarzinho para conseguir estacionar, mas ficou muito preocupada, porque do local onde ela estacionou até chegar no hospital tinha uma distância grande. Ela estava com um grande receio do veículo ser furtado, né? Um abraço para você, obrigado pela observação. E a gente havia comentado a respeito da dificuldade que está nesses últimos tempos aí para conseguir um local para estacionar nas proximidades lá do Hospital Azambuja. Também mandando abraço aqui para Rosimar, lá da Guabiruba. Rosimar faz a observação, né? Também uma pergunta tratando sobre aquela questão do agressor ainda do policial. Ele coloca, né? Uma pergunta para você sobre o agressor do policial. Se o cara tivesse agredido uma pessoa comum, será que a polícia iria dar a mesma atitude ou a pessoa continuaria solta? Não teria direito iguais, né? Conforme o fato que aconteceu aí pelo policial, pela agressão, por isso que deu toda essa repercussão. E se fosse um cidadão comum que tivesse sido agredido, será que o tratamento seria o mesmo? Ponto de interrogação. Rosimar, da Guabiruba, faz essa observação. Eu acredito na justiça e acho que sim, deveria ser feito da mesma forma igualitária, independente de ser policial ou não. A agressão aconteceu, foi covarde e tem que responder nos rigores da lei. Essa é a minha opinião com relação a essa situação aí, né? A verdade é porque houve a filmagem do acontecimento, né? Isso é essa, e porque, claro, se houve um envolvimento aí da Polícia Militar no caso. Mas eu creio que a repercussão é que fez com que tudo isso acontecesse no dia de ontem, né? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui duas integrantes da comissão da eleição do Conselho Tutelar, que acontece neste mês de outubro.
recebendo as nossas convidadas, a Bruna Pereira e a Daniela Lang. A Bruna Pereira é funcionária efetiva da Prefeitura, aqui de Brusque, e faz parte da comissão. E a Daniela Lang é advogada e foi indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil para acompanhar nessa comissão o desdobrar aí da preparação para a eleição do Conselho Tutelar, que vai acontecer agora no mês de outubro. São 45 candidatos que participam dessa eleição e que assumem a partir do mês de janeiro de 2020, com o cargo se estendendo até o dia 9 de janeiro de 2024. A remuneração, o Conselho Tutelar ele trabalha 40 horas dia. Isso aí depois a gente pode até colocar com mais objetividade, mas a remuneração de um conselheiro tutelar é R$ 4.333,50. Depois tem aquele desconto do imposto de renda, né? E mais R$ 308 de auxílio alimentação. E o expediente é das 8 ao meio-dia e das 12 horas às 13, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17h30. Cada município, a eleição é nacional, mas cada município faz o seu regulamento, através de lei, na Câmara de Vereadores. Então, algumas especificidades aí são diferentes de municípios em relação, principalmente, até daqui a pouco a Bruna e a Daniela podem colocar isso com mais precisão, principalmente de quem pode e quem não pode disputar a eleição. Vamos começar então com a Bruna. Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom dia, Dirley, bom dia, ouvinte. Daniela, bom dia. Bom dia, Dirley, bom dia, senhores ouvintes. Inicialmente, eu até falei antes da entrevista com vocês que essa eleição tem um jeito de campanha, de fato, profissional. Mais ou menos. Que eu não vejo nada de errado nisso. Penso que as pessoas têm que divulgar seus nomes, mas eu acho que aí tem regras. É isso que exatamente. Eu não vejo nada de errado desde que sejam cumpridas as regras. Muito bem, então vamos começar com as regras. Quais são as regras de divulgação dos nomes? O que pode, o que não pode os candidatos a essa eleição municipal para o Conselho Tutelar? Então, é uma eleição, né? Todos podem fazer a sua campanha e devem fazer a campanha, só que ela tem que ser uma campanha limpa, uma campanha mais pessoal do que aquela partidária que a gente consegue acompanhar nas eleições, né? Eles não são permitidos que apresentem outdoor, usem camiseta com estampa, que usem bonés, mas principalmente o que mais está acontecendo na nossa cidade, que a gente tem ouvido reclamações, eles não podem, os candidatos, fazerem ofertas pecuniárias ou alguma vantagem, oferecer vantagem para voto. É o tal do comprar o voto que a gente escuta também, né? A gente não pode que eles ofereçam transporte para o dia da eleição, cesta básica, qualquer tipo de auxílio a título de compra do voto, esse pelo edital e inclusive pela lei federal ele é vetado, né? Isso já está acontecendo? Você já tem informações sobre isso? Olha o que acontece, Edilei. O pessoal não sabe muito bem, é bom que vocês nos dão espaço, porque o pessoal não tem conhecimento das eleições, né? Então, aqueles que são aliciados vão votar, outros ficam sem saber, outros nem importância dão. O que acontece? Como eles não sabiam nem da eleição, muito menos sabem das regras, do que pode e o que não pode fazer. Então, como é que a gente tem sabido? Por fofoca, né? Não vieram ainda denúncias formais para que a comissão possa, de fato, averiguar e apurar essa situação. Mas aí se escutam nos bastidores. Um candidato chega e diz, olha, o outro candidato ofereceu. Mas quem que é o outro candidato? Não sei. A pessoa não quer dizer. Porque às vezes a pessoa também quer receber de todos os candidatos alguma vantagem, né? Então não denuncia ninguém. Então é uma situação que tem acontecido, mas que nós gostaríamos que cessasse, né? A gente tem vindo às rádios e ontem até teve um evento no Unifeb sobre esse assunto e foi bem explícito que é proibido, não é permitido sequer aceitar, muito menos oferecer. Então vamos lá, Bruna, a eleição será no dia 6 de outubro. 6 de outubro. 6 de outubro, um domingo. Das 8 às 17 horas, isso. Certo? Certo. E esse ano vai ser por urna eletrônica. Primeira vez no município, né? Que vamos ter urna eletrônica, visando sobretudo a transparência, certo, né? A retidão da eleição. Então,
aí é que tá. Eu acho que a maioria das pessoas que até tem intenção e quer ir votar, porque é um momento importante também. O Conselho Tutelar é uma instituição importante no município, né? Tem uma responsabilidade forte. Eu sempre digo. E tem que escolher pessoas que tenham condições em todos os sentidos de assumir essa vaga, né? Porque o que eu vejo aí é muito interesse, primeiro pelo lado do aspecto financeiro. Exato. Porque é um bom salário esse, né? Sim, segundo, certeza. tem um aspecto político. Não vem me dizer que não tem, porque tem, né? Em todos os sentidos. Que a gente daqui a pouco vamos tocar nesse assunto das regras. E terceiro, Francisco, quem é que... Teve uma época que eu me lembro quando começou a se formar o Conselho Tutelar, que ele não era remunerado, ele era voluntário. Daí você não tinha ninguém, você tinha que buscar de laço aí para assumir essa condição. E hoje, como tem salário, então tem aí um aspecto de disputa, essa é a verdade. E aí as pessoas não sabem como votar. Como são 5 cargos, você vai dar 5 votos na urna eletrônica. E é por número também, né? Exato. Então vamos começar a falar dessa votação. Como é que vai funcionar? Bom, no dia 6 de outubro, né, inicia às 8 da manhã até às 17 horas. São 10 locais de votação que depois nós vamos estar divulgando. A doutora Daniela vai passar ao ouvinte esses locais de votação. E é importante a gente destacar que não são os locais de votação de uma eleição normal. Então, o eleitor ele vai ter que consultar o seu local de votação ali no site do TRE, né? E também nas informações que estão sendo constantemente disponibilizadas pela comissão nas redes sociais e no site oficial da prefeitura, porque são 10 locais de votação e esses locais eles foram concentrados, né? Então, exemplo, se os eleitores que votam na Uniaselv, no Centro de Educação Infantil Io da Ana Essel, no Dom João Becker, na Sofia do Biela e no Oswaldo Reis, esses eleitores eles vão ser concentrados na arena multiuso, né? Então é importante que o eleitor sim ele se intere desses locais de votação. No dia da eleição, né? Então o eleitor ele vai comparecer à urna com um documento de identificação com foto e o seu título de eleitor. Como já foi dito aqui, no dia da eleição é proibido, né, o candidato fazer o transporte do eleitor, oferecer alguma vantagem pecuniária, né? Então são as regras de uma eleição praticamente normal, né? Só o que difere são os locais de votação. Cada candidato tem o seu número. O número é composto por 3 dígitos, né? E eles vão ter o nome de urna. E esses são 45 candidatos, né? Aptos a disputarem essa eleição. Isso é importante destacar, porque todos tiveram que comprovar que eles têm experiência na área da criança e do adolescente. Isso é uma regra exigida tanto pelo edital do processo de escolha quanto pela lei federal, né? Pelo ECA. Bom, são 10 locais de votação. Pelo que eu estou vendo aqui no site, são 10 locais de votação. E aí, por exemplo, eu que voto na Uniaselv, se a eleição fosse uma eleição municipal para prefeito ou para a Câmara de Vereadores, ou se fosse uma eleição federal, que escolhe deputado estadual, federal, senadores e governadores e presidente da República, eu votaria, como eu voto aqui na Uniaselv, aqui do lado da Rádio Cidade, eu votaria na Arena Multiuso. Exato. Né? Porque aí está especificado... São agremiações, né? Agremiações, né? Certo. O voto, ele é facultativo. Exato. Vai votar quem quer, diferente da eleição normal, né? Bem, eu acabo interrompendo a tua Fica à vontade, por favor. Assim, é porque advogado... Eu estou falando e olhando para você e o programa é de debate também. Vamos debater o assunto. Então eu vou te interromper e tu não me perdoa. Sim. Né? Assim, a eleição sim é facultativo, mas seria importante que todos participassem. Certo. Com o maior número de pessoas possível para exercer essa função, né? Como tu bem falaste, o conselheiro tutelar, ele é o guardião da criança e do adolescente na sociedade. Ele representa a criança que sofre... A gente, quando pensa em criança, pensa em todas as crianças bonitinhas, as crianças bem cuidadas, as crianças, né, num sistema perfeito. O que acontece é que as crianças que aparecem para o conselheiro tutelar são crianças que foram vítimas de algum tipo de violência. Então é uma situação muito ruim. As crianças não aparecem em situações do conselho agradáveis. Então a gente precisa, além de votar, pensar quem serão os candidatos, estudar a situação. São 45 candidatos. Desses 45 candidatos, muitos deles aptos,
na verdade, todos aptos, porque todos eles passaram pelo processo de inscrição, né? Mas a gente tem que pensar como é que é o psicológico do candidato, como é que ele vai ter condição de, sim, se portar na presença de uma situação tão ruim, tão delicada, que acontece com frequência no Conselho Tutelar, né? É a outra situação que eu queria colocar. Então, essa de que tem que se pensar quem são os candidatos e votar bem. A outra situação é a questão do dinheiro, né? Tu comentaste, é um salário alto, né? Muitas pessoas... É um salário bom, não diria alto, mas não, um salário... 4 anos, né? 4 anos, é um garantido. Bom, quando a gente pensa que há um tempo atrás não havia uma remuneração. Exatamente. Por que não havia remuneração um tempo atrás? Até em 2012, que foi então instituído a eleição a nível nacional, né? Porque antes eram indicados os conselheiros. Política, né? Eu vou lá e indico alguém. Como qualquer órgão público indica os seus correligionários. O que acontecia? Quando o conselheiro tutelar era deparado com uma situação que precisava exigir da rede municipal, exigir alguma atitude de que conseguíssemos colocar a criança numa situação mais favorável, não existia essa possibilidade, porque como eu fui convidado, eu tô aqui nesse cargo, não vou cobrar de quem me indicou alguma situação. Então era muito envolvido político. Não havia um empenho, mais, né? do que agora, né? O salário é 4.300 e tantos reais, como tu bem disseste, só que o que acontece? É salário para alguém que vai ter que se dedicar 8 horas diárias. Então eu acho que é justo o salário, porque é uma dedicação. A gente não quer que os conselheiros lá pensem que estão fazendo um bico. O conselheiro não pode ter uma outra atividade, então? Não pode ter uma outra atividade, né? Não é um extra que ele vai fazer poupancinha ali desses 4 anos. É salário de um trabalhador. São 8 horas de expediente e mais os plantões, né? Porque o conselheiro se diz conselheiro 24 horas por dia, porque tem regimes de plantões, e cada caso que acontece no Conselho Tutelar, não sei se vocês sabem, ele não é resolvido por um único conselheiro. Eles trabalham sempre em colegiado, né? Os 5 vão trabalhar em todas as demandas em conjunto. Então, só fazem um rodízio de plantão ali para ver quem é acionado no primeiro momento do atendimento, né? Então, o salário justifica, né? Eu não quero que pareça nem que eu esteja fazendo política, mas eu preciso justificar que tem que ser um salário digno para que essa pessoa possa efetivamente se dedicar e não ficar pensando lá, meu Deus, como é que eu vou fazer tal coisa em casa se o salário é tão baixo e eu tenho que me dedicar por 8 horas. E depois da eleição, quem é que faz a fiscalização da atuação dos conselheiros tutelares? Quem cabe essa fiscalização? A comunidade. Eu vou te responder que a comunidade, porque o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Ele não é subordinado a nenhum outro órgão municipal, né? Então, como a pessoa foi colocada pela sociedade lá, a sociedade pode reclamar, e assim seria procedimento administrativo. Claro, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente toma partido, é levada a denúncia ao Ministério Público e à Prefeitura, inclusive, né? Mas não existe subordinação. Então, é a sociedade o principal fiscalizador do trabalho do conselheiro tutelar, né? Então a gente espera, inclusive, que o trabalho da comunidade não cesse junto à eleição. No dia da eleição, né, de eleição esperados pelo TRE, a estimativa de aproximadamente 6 mil eleitores. Eu lhe digo que esse número... Essa é uma média aqui. Uma média em comparação com a eleição anterior, dos anos anteriores. Isso. Eu lhe digo que esse número não é expressivo, né? Ele é muito baixo. Quando você verifica, quando você olha o trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar, né? Porque eu sempre digo, é a primeira porta que uma família vai bater quando houver uma violação de direitos, né? Então nós temos que estar com esse conselho bem estruturado. E a participação da sociedade, ela é imprescindível, né? Porque esses 5 conselheiros que vão ser na função de titulares e 5 suplentes, eles representam são a própria representação da sociedade, né? na proteção da criança e do adolescente. Então, assim, é importante, é necessário, fica aqui a súplica, né? O convite para que a população ela participe, ela compareça à urna e nos ajude a escolher os nossos 5 novos membros do Conselho Tutelar, que vão ficar 4 anos fazendo esse relevante trabalho. Eu vou fazer um intervalo comercial, Chico. Posso fazer? Depois você faz a colocação aí para as nossas convidadas, que você que ligou o rádio agora estão falando sobre a eleição no mês de outubro, agora no início do mês, dos conselheiros tutelares aqui da cidade de Brusque. Hoje estamos entrevistando as nossas convidadas, a Bruna Pereira,
que é funcionária da Prefeitura e faz parte da comissão, juntamente com a Daniela Lang, que foi indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, ela é advogada, a comissão que cuida da eleição do Conselho Tutelar, que acontece neste início do mês de outubro. Agora sim, Francisco Carlos, o seu questionamento, a sua colocação. Nós vamos voltar a falar sobre o assunto das regras. Até são mais de 40 candidatos em disputa 5 vagas, e até nós comentávamos o diferencial da campanha especial para conselheiro tutelar desse ano. Ela tem tido uma conotação um pouco mais profissional, né? Lógico que também tem interesses de alguns grupos determinados que a gente tem observado, e até nas regras que havia sido colocado logo no começo, não pode fazer panfletagem, santinho, enfim, ou seja... Não, acho que santinho pode. Santinho pode. Então, a gente tem observado que tem sido feito um trabalho muito grande, especialmente com relação à questão da internet, né? A internet hoje, inclusive de uma forma geral, ela tem sido a tônica e o divisor de águas quando se fala na campanha eleitoral. Aí eu pergunto, se tem alguma regra, afinal, alguns grupos específicos que talvez até se sobressaem de uma maneira mais profissional que aos outros, né? Para fazer esse trabalho de divulgação amplamente via internet. Existe regra, existe uma supervisão com relação a isso ou não? Está liberado, por exemplo, para determinados grupos, enfim, fazer um trabalho amplo de divulgação, especialmente nas redes sociais e também na internet de uma forma geral? Posso? Então, assim, a rede social ela pode ser utilizada como meio de publicidade. Não pode haver veiculação pela rede social ou na internet daquelas pagas, né? A gente comprar anúncio, a gente comprar seguidor, se tiver dinheiro investido nesta campanha, né, de publicidade do próprio candidato, isso é vetado. Mas eu, no meu Facebook, postar algum convite, postar algum entendimento, sim. Não posso postar na internet vídeos que exponham crianças, porque a gente, claro, vincula sempre o Conselho Tutelar de Criança, mas às vezes coloca um monte de criancinha lá correndo, brincando, e não dá de expor ninguém. Então a campanha, ela não pode envolver dinheiro, a gente não tem como saber, a gente tem, né? Porque quando a gente vê que tem alguém com 100 mil seguidores ali, é óbvio que isso tá... E uma preocupação que hoje se fala muito da questão do fake news, né? Então, o problema, a comissão, somos em 7 membros. A gente não tem condição de fiscalizar as campanhas. A gente pretende e espera as denúncias, porque aí com a denúncia eu vou focar onde está o problema, e aí vou dar a solução em comissão de se a gente vai suspender essa candidatura, se não vai, se vai pedir para corrigir, depende da situação. Mas as pessoas vêm e não nos dizem. E aí a gente fica de mãos atadas, porque o que a gente consegue perceber, a gente atua, mas a gente não consegue estar acompanhando todos os candidatos. Uma questão muito importante desse processo de escolha é que os candidatos e a própria sociedade, o eleitor, ele tem que saber que ele não pode trocar o voto dele, né, de um representante de um órgão tão sério quanto o Conselho Tutelar, por dinheiro. O que precisa é compromisso do candidato. O que aquele candidato vai fazer? Né? Ele está apto para concorrer àquela vaga, para estar lá como conselheiro tutelar, para atuar na violação da criança e do adolescente. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado pelo eleitor, né? E nós falamos tanto de corrupção, queremos combater tanta corrupção, e como é que nós podemos, então, aqui a nível, né, municipal, numa eleição de conselho tutelar, permitir que essas coisas aconteçam? Então, assim, a consciência, né, compromisso tanto do eleitor quanto do candidato, isso é de suma importância, até porque até agora a eleição está ocorrendo da melhor forma possível, né? Mas é esse o destaque que eu quero fazer, o compromisso e a seriedade que é ser um conselho tutelar, e a seriedade que é um voto, né? Principalmente para o Conselho Tutelar, que vai ser a primeira porta que uma família vai bater. E lhe digo que nós não estamos, nenhuma família da sociedade brusquense, ela está isenta de ter que precisar buscar o Conselho Tutelar. Então é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria, e nós precisamos sim da participação da sociedade e também do compromisso do candidato, né? Isso é imprescindível. Bom, agora a definição, por exemplo, até da apuração por ser voto eletrônico, vai se utilizar da urna,
A apuração vai ser imediata, a divulgação já está pré-estabelecida, como é que vai funcionar? A hora da divulgação dos nomes dos 5 candidatos. Nos motiva que essa eleição ela vai ser por urna eletrônica, visando a transparência da eleição, e também a divulgação já instantânea, depois das 17 horas, ela vai ser uma apuração conforme uma eleição normal, né? Nós vamos concentrar provavelmente na arena multiuso, né? Essa divulgação do resultado da eleição, e vai ser de forma imediata. Então, eu acredito que até às 17h30 ou às 18 horas nós teremos quem são os 5 candidatos suplentes e os respectivos titulares. Bom, provavelmente a dinâmica vai ser a mesma de uma eleição municipal, ou seja, se tiver uma falha numa urna eletrônica, a convencional vai ser substituído por outra urna. Isso. E tem, em últimos casos, né, dependendo do número de urnas que... O impresso mesmo. O voto em cédula, né? Certo. Bom, e agora vamos a essa dinâmica da votação. Eu falei antes do intervalo comercial ali que cada eleitor, cada cidadão ou cidadã que for votar pode votar em 5 candidatos. Como é que... Esse é um regulamento do município de Brusque, né, Sim, Daniela? Então, cada município, as eleições, como tu falaste, ela é a nível nacional, certo, desde que na cidade tenha instituído o órgão de conselho tutelar, né? Cidades que não têm conselho tutelar, eles não terão eleições, né? E as eleições, então... No município de Brusque, desde 2012, a legislação é no sentido de que sejam 5 votos por eleitor, porque cada um pode votar em cada membro que componha o órgão, né? Outras cidades não, na Guabiruba eu acho que só se vota em um, Itajaí é 1 voto por pessoa, né? E eu penso, agora acompanhando mais de perto esse processo eleitoral, eu penso que algumas coisas devem ser mudadas, né? Talvez a gente apresente algum projeto de lei para que a gente, quando no processo não no processo de escolha, no processo de habilitação dos candidatos, eles tenham maiores treinamentos, quem sabe fazer uma prova de aptidão para poderem sim serem efetivamente candidatos, né? Porque a gente vê que eles não têm o conhecimento necessário, vão ter que fazer muitos cursos, grande parte, para que desempenhem de forma efetiva e bem desempenhado o seu serviço. Quem são aptos a votar? Todos os eleitores que até março... Até dia 8 de junho. 8 de junho estão com o seu título de eleitor capacitado e certinho, esses são aptos a votar, né? Então, eles devem comparecer às urnas conforme as agremiações que logo a gente passa e escolher 5 pessoas. Se não tiverem os 5 candidatos já escolhidos, bem conscientemente estudados, então que votem naqueles que eles têm consciência de que serão um bom conselheiro. Basta não votar nos demais, pode anular, pode votar em branco, pode finalizar a sessão de votação. Pode votar em único candidato que vai valer o voto. Vai valer e não vai prejudicar os demais, né? Não existe assim contagem proporcional, quantos votos nulos, quantos votos... Não. Aquele que tiver voto vai ser contabilizado o voto. Aquele que não tiver não terá voto contabilizado, mas se eu não quiser votar nos 5, eu não estou prejudicando ninguém, né? Então, melhor votar naqueles que tu conheces, que tens a certeza que terão aptidão para o cargo, do que votar em quem não se conhece só para preencher número, né? Então, são 5 as opções, né? Posso votar em 5, mas não preciso votar nos 5. E o voto, repito de novo, é facultativo, mas o importante seria que as pessoas se conscientizassem da necessidade de saírem de casa naquele horário das 8 às 5 da tarde e dessem e fossem votar, né? E principalmente tomassem conhecimento de quem são os candidatos. Disley, assim, nós estamos nesse trabalho desde abril, né? Não é um trabalho que foi feito iniciou semana passada. Então é um trabalho desde abril, foi realizado pela comissão. Essa comissão ela é voluntária, nós temos as nossas atribuições e somamos com essa do Conselho Tutelar, né? Então a troca que nós gostaríamos de pedir para a sociedade, que esse trabalho tão bem feito que vem sendo feito, né? Vem sendo executado pela comissão, a gente possa contar com a colaboração da comunidade, né? Como eu repito, são esperados 6 mil pessoas, 6 mil eleitores, mas esse número não é de forma expressiva. Nós precisamos duplicar esse número para ter sim a participação da sociedade, né? Para depois, então, se houver uma violação ou algum mau atendimento de algum conselheiro tutelar, essa própria sociedade ela poder ter direito de reclamar.
né? Porque a gente não é só o nosso dever, a gente tem não é só o nosso direito, a gente tem o dever. Então, o nosso dever como sociedade é sair de casa votando. Vai almoçar ou vai visitar algum parente, já pega o título de eleitor, pega o seu documento com foto, né? Consulta o seu local de votação e exerça essa cidadania, né? Não é obrigatório, ninguém vai ficar com o título de eleitor irregular perante a Justiça Eleitoral, mas é importante essa expressiva, essa massiva participação da população, né? E em troca desse trabalho tão bem feito que a gente vem realizando. Eu estou vendo aqui os números dos candidatos. Esse número é definido pela comissão ou os candidatos escolhem os números? A gente optou pelo número de inscritos, a ordem de inscrição. Né? Então, tem o número 01, 02, 03. Só que como precisariam de 3 números para que as urnas fossem configuradas, aí colocamos o número 1 na frente do número de inscrição, né? Ah, entendi. Então, o 52 foi a 52ª inscrição. Exato. O 59 foi... Porque alguns nomes foram indeferidos, né? Eram 73 inscritos. Inclusive, eu não quero entrar no mérito aqui da situação, mas um nome que chamou a atenção, que foi indeferido, foi o do Paulo Vendelino Cons, que é uma das bandeiras do ECA, né? E foi indeferido o nome do Paulinho Cons. Porque é o seguinte, nós temos na nossa lei municipal, na 3243, a exigência de uma capacitação, né? Nós temos o processo de inscrição, a fase de inscrição, a fase de apresentação de documentos, e após essa fase nós temos uma capacitação, e a exigência dessa capacitação é 100% de frequência. Então, o candidato que não compareceu nessa capacitação não está em acordo ele é desclassificado automaticamente, e infelizmente foi o caso do Paulo, né? E embora chamou atenção, eu por exemplo, quando eu vi o nome dele indefinido, eu digo, mas o Paulo e até em âmbito de estado, né? Sempre precursor um excelente mas trabalho. Mas depois eu tomei conhecimento disso. Ele acabou, parece que, segundo me passaram, ele acabou esquecendo da data, uma coisa assim, ou não foi, enfim. Mas o fato é que nós temos aí 45 candidatos, né? Existe um limite de candidatos ou não tem limites? Não. Ou tem um número mínimo, tem que ter 5, né? Lógico. 10. 10. São 10, porque serão 5 suplentes, né? Então, o mínimo para que a eleição ocorra seriam 10 candidatos. Com esse salário... Vieram 70 e tantos, foi, né? Foi a primeira eleição com o maior número de candidatos. Na Guabiruba, ontem eu conversei com uma conselheira tutelar da Guabiruba, lá na Unifeb, e ela me disse que tem 12 inscritos lá na Guabiruba. Qual é o salário de Guabiruba? R$1.700. Né? Aí talvez ali já mostra... E a carga horária é a mesma daqui? Mesma carga horária. Mesma exigência de carga horária aqui. Botuverá nós temos conselhos... Botuverá eu não... Tem conselho tutelar em Botuverá, tem sim. Eu não tenho acompanhado as eleições de lá, né? Numa cidade que não há conselho tutelar estabelecido, aí ele é atendido por uma cidade vizinha, assim que funciona? A lei federal, não? Não, aí ela é atendida porque assim, existe essa rede de serviço municipal, né? Se não existe amparo específico, a delegacia, depende do ato, se foi ato infracional ou se foi violência contra a criança, né? Porque a gente tem que pensar também nos atos infracionais que os adolescentes cometem, esses também são assistidos pelo conselho tutelar, né? Não é só a criança sofrendo a agressão, mas a criança que também é agressora, né? Eu já ouvi algumas histórias que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ser conselheiro não pensa que é melzinho, não, porque é difícil. É complicado. Eu sei de histórias aí de conselheiros que foram em dupla, ou no plantão, né? Que foram fazer abordagem para atendimento e teve até arma de fogo, tiveram que chamar a polícia militar e tudo. Então não pensa que é coisa fácil, não. Por isso que é necessário uma boa preparação em todos os sentidos, né? Tem que ter vocação. Tem que ter vocação, é verdade. Vocação. Para ser conselheiro tem que ter vocação. Vou repetir de novo aqui. São 45 candidatos. O mandato é do dia 10 de janeiro até o dia 10 de janeiro de 2020 até 9 de janeiro de 2024. A eleição é domingo, dia 6, das 8 às 17 horas. Cada conselheiro, depois de eleito e assumindo, o salário é de R$ 4.333,50, com mais R$ 308 de auxílio alimentação para uma jornada de 40 horas, e o expediente diário é das 8 ao meio-dia
e das 13h30 às 17h30. Eu sempre pensei que o conselheiro tutelar trabalhasse que nem o... Só quando é chamada. Não. Eu sabia que tinha um expediente, mas eu pensei que o expediente fosse como o policial militar, por exemplo. Escala. Com escala de... Isso. Porque o conselheiro, ele está... conselheiro 24 horas. Um fato pode acontecer às 2h da manhã e não é esse expediente das 8 ao meio-dia, né? Por isso então há plantão todos os dias. Todos os dias. Tem divulgados no site da prefeitura o número do plantão tem o telefone fixo, tem o número do plantão do Conselho Tutelar, caso seja preciso acioná-lo, né? Perfeito. Deixa eu só complementar essa situação de quem pode ser candidato, né? Isso. Falar assim, tem limite de número. Não tem limite de número, mas tem requisitos, né? Então, na nossa eleição, eu acho que isso está no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisou que os candidatos tenham idoneidade moral, né? Como é que a gente comprovou efetivamente perante a comissão a idoneidade moral? Foi pedido certidão negativa perante a Justiça Eleitoral, Justiça Federal, a Justiça Comum, a certidão negativa criminal, para a gente certificar que essa pessoa não é envolvida em nenhum tipo de ilícito ou até de processo de qualquer ordem, assim, que avale a moral, né? Precisa que resida no município por pelo menos 2 anos, e a gente é exigido pelo edital que o candidato ele trabalhe, tenha atividade efetiva com criança e adolescente por no mínimo 2 anos durante os últimos 10 anos de vida dele, né? Então todos esses candidatos, então eles demonstraram que já têm habilidade com criança, que trabalham já com criança, que sabem mais ou menos como é que funciona a dinâmica de uma criança e de um adolescente perante a família e a sociedade. Bom, eu vou entrar aqui no mérito, mas eu estava olhando uns nomes aí que eu não sei se de fato trabalharam com criança, né? Que fica a dúvida das pessoas, que a gente não sabe o histórico de determinadas pessoas, né? Existem 2 situações, por exemplo, eu ser um professor, por exemplo, do ensino infantil, ou enfim, do fundamental, e eu me envolver, me representar, ser um candidato, aquilo que tu falasses, numa situação, por exemplo, quando eu vou para o front, eu vou para ativa, eu vou fazer um atendimento. É diferente, porque a maioria desses casos, como tu falasses, quando você é chamado ao Conselho Tutelar, é broncas. Tem situações adversas, inclusive de risco. Mas grande parte, aqui... geralmente, quando vai para fora, ou pelo menos vai fazer um tipo de abordagem, conta sempre com o apoio da polícia. Eu pessoalmente acho, né, que, não sei, eu posso até mudar de opinião, mas eu penso que necessariamente, às vezes o indivíduo pode não estar totalmente preparado por comprovar que trabalhou 2 anos com criança. Exato. Estou querendo dizer isso. Assim como alguém que não trabalhou com criança, mas é pai ou mãe ou é tio e tem uma vivência com criança, pode estar muito mais preparado do que esse que trabalhou com criança. Mas a Dirley, só para esclarecer, foi feito uma análise criteriosa, né, dessa exigência, né, porque os candidatos não só informaram, eles tiveram que comprovar, né, uma declaração da sociedade civil de que ele exerce aquela... Ou exerceu, né? Nós tivemos até casos de candidatos que foram indeferidos porque não comprovaram essa exigência. Se trabalharam com crianças, não era no prazo nos últimos 10 anos. Então, tudo foi feito uma análise criteriosa. Até a comissão foi muito... foi bastante rigorosa. E, né, nós somos bem rigorosos nesse sentido, porque nós precisávamos sim cumprir as exigências, né, do edital, para que o candidato ele fosse apto a concorrer, né? Porque nós não podemos colocar uma pessoa que ela é inapta. Esse requisito do ECA também é federal, isso? É federal. Eu só para esclarecer, eu sou advogada, mas eu não poderia me candidatar. Porque você nunca trabalhou... Embora eu, né, atue na área da infância e da criança e adolescente com ações de família, mas eu não teria como comprovar, porque só a minha atuação como advogada não basta. Não é suficiente. Né? Então teria que haver um envolvimento, sim, na área da criança e adolescente, além da minha função de advogada, e foi o caso também, nós tivemos, né, infelizmente, um advogado que foi indeferido, né? Disso, então, assim, foi feito realmente uma análise criteriosa por parte da comissão, muitos indeferimentos porque não houve o cumprimento das exigências do edital,
e são esses 45 candidatos hoje aptos a concorrer, né? Todos comprovaram, né? Ressalto que todos comprovaram essa exigência legal, e nós aguardamos agora o dia da eleição, que vai movimentar a sociedade. Só um destaque: os candidatos, eles não podem fazer a divulgação da campanha em chapa, né? Então eles não podem formar uma chapa para fazer essa propaganda eleitoral. Isso é importante deixar destacado. É individual. Tem uma pergunta de uma ouvinte, a senhora Ana Maria Pereira. A gente já vinha comentando a respeito disso, sobre a questão das redes sociais. Ela está fazendo surgir uma dúvida, porque do telefone celular ou do WhatsApp, enfim, um pouco diferente da utilização das redes, em especial quando a gente fala via Facebook, né? Ela coloca aqui: posso pedir voto para o meu candidato, para os meus amigos, através do WhatsApp? Pode. Pode? Pode. Tá liberado? Tá okay. Sim, mas só não pode aquela, né, aquele pago, aquela propaganda paga, né, no Instagram. Não, mas ela não é nem candidata, né? Essa ouvinte não é candidata, né? Ela conhece alguém, ela quer também ajudar a fazer a campanha dessa pessoa. Mas não pode impulsionar. Não pode impulsionar. Por exemplo, eu não posso, se você fosse o candidato, Francisco, eu não poderia chegar aqui e contratar uma empresa que impulsionasse a minha vontade do teu voto e para os meus amigos. Até porque a gente pretende, né, que os candidatos façam a campanha mais limpa possível em relação até mais presencial mesmo, né? Mais até corpo a corpo. Seria essa a mais intenção, corpo a corpo. Para até o eleitor poder conhecer. Sim. E também está permitido, já que a gente está falando sobre as mídias sociais, foi permitido que o candidato, né, ele faça a propaganda dele através de um vídeo. Esse vídeo ele vai só poder conter o seguinte: o número dele, né, o nome dele de urna, o eventual local de votação, né, a data da eleição, o documento que o eleitor precisa levar, mas ele não pode fazer uma autopromoção, né? Não pode ser um vídeo espetacular, cheio de... Tem que ser informativo. Informar o que é importante. Que ele é o candidato, que o número dele é tal, e que no dia 6 de outubro, então, que é pedir que a pessoa vote nele. Mas assim, no máximo que a gente permite é o tal do mini currículo que a gente fala, que ele pode dizer, até para convencer os eleitores, né, de que ele tem capacitação. Ele pode dizer qual foi a função dele, onde é que ele trabalhou, qual a experiência dele nessa área, para que ele então convença o seu eleitor de sair no domingo à tarde e ir lá votar. Ou domingo de manhã, né? Domingo de manhã. Algo mais aí, Francisco? Isso aí. Então tá. Agradeço a presença aqui da Bruna Pereira e também da Daniela Lang. A Daniela, que é advogada, assim como a Bruna também. A Bruna está hoje trabalhando na prefeitura e a Daniela está na comissão por conta de uma indicação da OAB. Muitíssimo obrigado para vocês. Talvez até antes dessa data, né, da eleição, dia 6 de outubro, quem sabe vocês possam voltar aqui para falar mais alguma coisa. Estamos e esclarecer. À disposição. Certo? Agradecemos imensamente o espaço, é muito importante para a comunidade. Eu acho que é o primeiro ano que tem uma comissão tão envolvida, que tem participado de entrevistas e tem se tentado colocar a população essa situação toda e esclarecimentos, né? E estamos à disposição, precisando da gente, é só chamar. Obrigado, muito obrigada. Eu ressalto que a doutora Daniela falou e só faço esse convite novamente à sociedade, à comunidade brusquense, para que colabore, né, com o voto, que vá no domingo votar e exerça essa sua cidadania, que é de importância para a nossa cidade. Eu penso que nós vamos ter um número maior de votação esse ano do que os outros anos. Acho que pelo que eu estou... Pelos bastidores que eu estou observando, eu já votei uma vez. Sim. Votei no meu querido amigo Paulo Con, só dei o voto para ele. Também, Saí da praia, vim a Brusque votar. Tem Arena Multiuso, foi lá na Arena Multiuso. Hoje eu não sei, eu tenho que dar uma olhadinha depois aonde, que eu tenho que voltar. Vai ter que consultar. Exercício de cidadania, né? Importante. Também? Já sei. Eu já tenho também. Depois a gente troca umas figurinhas então, aí com você. Não vamos fazer campanha. Não, nós estamos fazendo campanha. E no rádio, nós podemos mandar abraço de repente a alguém, um candidato? Te lembras? Não pode. Vocês podem mandar abraço essa é uma situação para todos os candidatos. Teve candidato aqui que vem... É complicado pra gente. Tem candidato, quem comunica, mas tem candidato aqui que vem no vídeo mandar abraço pra gente.
Você nunca percebeu isso? O Chico continua sendo inocente, ele não percebe as coisas. Não, mas eu já percebi, mas é normal isso. Eu tenho tido curtidas, assim, diferentes dos meus mas é normal, links. Tem um meme legal que eu vi esses dias no Facebook, passa por mim e nem me cumprimenta. Agora chegou a eleição do Conselho Tutelar, me dá oi, né? Mas eu não vejo isso como algo ruim, não. Ao contrário, eu acho isso positivo. Tem que mostrar mesmo. Ainda mais se eles estão acompanhando um assunto que é da importância deles, né? Lógico. Aqui na rádio, se eu fosse candidato, se o senhor quisesse me mandar um abraço, diria: um abraço, Daniela. Não um abraço, Daniela, candidata, conselheira. Tem que mandar para os 45, não vai ter que mandar 45 abraços. Viu agora? Daniela, 045, gente, um abraço para ela. Bom, vamos lá. São 9h37, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente retorna com a sequência do Rádio Revista Cidade.